Eu quero falar um pouquinho também da sabatina do Jorge Messias, porque ele começou ali um rito de beija-mão, de tentar se aproximar de muitos senadores para ter o seu nome um pouco mais bem recebido, inclusive fazer com que essa recepção positiva chegasse também ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E o André Anelli vai contar como é que essa estratégia está funcionando ali no bastidor. Fala aí, meu amigo, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Evandro. É meio que um trabalho de formiguinha. Jorge Messias, então, vai entrando em contato com todos aqueles que permitem esse contato dele e tem feito, então, com que alguns votos na avaliação de senadores ligados aos partidos de centro possam virar, no sentido de garantir, então, aquele mínimo necessário de 41 de um total de 81, ou seja, a maioria dos senadores no plenário da casa. A gente relembra que alguns fatores nos últimos dias foram muito positivos para Jorge Messias. O principal deles, é claro, foi o adiamento da sabatina e, consequentemente, também da votação em plenário. Esses dois eventos estavam previstos para o dia 10 de dezembro e foram adiados agora para fevereiro, porque o presidente Lula, em uma estratégia de ganhar tempo para que Jorge Messias consiga reverter votos favoráveis, não entregou aquele relatório, aquela mensagem oficial de indicação para o ministro do Supremo Tribunal Federal, indicação essa que teria como destino o Senado. Isso gerou até mesmo uma reclamação pública por parte de Davi Alcolumbre, que na sexta-feira acabou fazendo um aceno de trégua para o governo federal durante um evento no estado do Amapá. E além dessa questão relacionada então ao adiamento da sabatina e da votação, tem ainda o fato da manifestação recente do Conselho Federal de Medicina ter se posicionado favorável à indicação de Jorge Messias e principalmente junto então àqueles senadores mais ligados à centro-direita, aos partidos então que tem mais ligação com o eleitorado evangélico, é o fato então de o próprio Jorge Messias ser dessa ala religiosa, ser evangélico e contar inclusive com o apoio do indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, que é o ministro André Mendonça, que foi um dos primeiros a se manifestar favoravelmente então a Jorge Messias. Esse conjunto de fatores faz com que hoje o Palácio do Planalto já tenha um pouco mais de confiança em relação ao nome do advogado-geral da União, que na avaliação interna aqui do Executivo já teria mais do que esses 41 votos que são o mínimo necessário para a eleição junto ao Senado. Portanto, a votação e a sabatina acontecem no mês de fevereiro, mas o Palácio do Planalto já vai ganhando mais confiança em relação a essa possibilidade de Jorge Messias ser aprovado para ocupar a 11ª cadeira lá na Suprema Corte. Evandro. Muito obrigado, André Anelli. Bom trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, o que você acredita que esteja rolando aí em relação ao Jorge Messias? Seria aquela história de, olha, tudo bem, ele é muito ligado ao presidente da República, é petista, mas ele é evangélico, então só isso já basta para que a gente consiga ter uma aceitação maior. Vamos dar uma chance para ele, galera. Antes um petista evangélico do que algum outro. Seria mais ou menos isso que está rolando ali nos bastidores para que a bancada evangélica, ou parte dela, compre tanto assim o nome de Jorge Messias e ajude, inclusive, a abrir um pouquinho mais de espaço para outros integrantes de partidos ou até mesmo para integrantes do PL, que hoje é um partido de oposição ao governo federal? Olha, há uns 3 anos eu fui convidado para um jantar aqui em Brasília, na casa de uma amiga, em que se discutia a tomada de poder pelos líderes evangélicos. Nada mais natural. O IBGE mostra que os evangélicos já são superiores a 36% da população. Muitos dizem que, na verdade, já é maioria da população. O Brasil já não é mais um país católico, ele é evangélico, porque o católico às vezes diz que é católico, mas não pratica, não vai na missa e assim por diante. Então, nada mais natural que os evangélicos tomassem o poder. E alguns que estavam ali nesse jantar já estavam, inclusive, exercendo cargos públicos. E eu acho um movimento muito importante e muito interessante, porque existe até um certo preconceito contra o evangélico
e na política, porque o evangélico ele é carimbado ali como uma pessoa inocente, que não sabe. Não é isso, não é assim. É apenas um cristão que tem métodos e pronunciamentos diferentes. E neste momento aflorou muito mais vamos dizer, esse projeto que já existia antes, né? E isso ajuda, sim. Agora, mas não é só isso. É porque o poder se faz ou com o próprio poder, né, demonstração de poder, ou expectativa de poder. Nesse caso, o ministro Jorge Messias tem uma expectativa forte de poder. E ninguém no Senado, em boa consciência, não quer ficar longe de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos querem, está na marca do gol. Então, uma relação agora. E nesta condição, o voto fica mais valorizado. Então, uma aproximação agora com o futuro ministro Jorge Messias é muito importante para um senador. Eu diria que não é difícil nem convencer o presidente do Senado a apoiar o Jorge Messias, porque brigar com um futuro ministro do Supremo é uma situação meio complexa, né? Então, essa situação. Agora, assim, uma vez eu conversei com a agora ex-ministra, na época era ministra do Supremo. Ela me disse o seguinte, que na primeira semana chega muito agradecida pela indicação do presidente da República, comovida ainda pelas falas da Sabatina, os elogios e agradecida e tal. 15 dias depois, o ministro descobre que ele é removível, né? Ele não pode ser retirado e que os salários continuarão e que a aposentadoria é fatal, não tem absolutamente nenhuma possibilidade de sair. Aí ele vira ministro do Supremo e entende que a toga o protege, né? Então, esta é a ideia, esta deve ser a principal linha de um ministro do Supremo, mas nem todos adotam e ficam ainda com esses pruridos e com as amizades antigas e apoio que recebeu antes e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, os políticos pensam muito futuro e ter um amigo no Supremo Tribunal Federal é muito importante. Exatamente, Zé Maria Trindade. E eu quero falar com você, Bruno Musa, sobre todo o ruído que aconteceu lá atrás na indicação, com uma crítica do presidente do Senado pelo fato do presidente da República não enviar uma carta diretamente à casa informando sobre a indicação de Jorge Messias, embora já tivesse feito isso no Diário Oficial. E lá atrás a gente falava, puxa vida, né? Será que esse problema, essa dificuldade de articulação pode fazer com que este seja, então, um ministro rejeitado pelo Senado, um dos únicos na história, né? E principalmente depois da democratização, o único ministro que vai passar agora por uma decisão do Senado Federal e não ser aceito? Agora, você acha que a história já está mudando, que a situação, a poeira já está baixando e que tudo indica que será mais um rito como foi das outras vezes, em que se recebe o nome, se aprova o nome e se espera que lá na frente não se tenha problema com esse novo ministro do Supremo Tribunal Federal? Olha, Evandro, salvo engano, aqui o Piperno comentou na semana passada que a última vez que aconteceu isso do Senado rejeitar um nome foi Floriano Peixoto, né? Que ele foi presidente de 1891 a 1894, me corrija se eu estiver falando besteira aqui. Então, nós estamos falando já de 130 anos, muito antes da pós-redemocratização aqui em 1985, né? Na semana passada, eu dei a minha própria opinião aqui, e a minha opinião seria basicamente o seguinte que eu mantenho. O nome de Jorge Messias será aprovado, eles chegarão num acordo, tanto é que na semana passada eu explicitei os números que estão abertos para todos verem aí, que tem a ver com distribuição de emendas. Na semana passada, o governo Lula distribuiu 807 milhões de reais em emenda, ou seja, próximo a 1 bilhão de reais, e essas emendas foram liberadas em grande parte para 2 estados. 23% dos 807 milhões vão para 2 estados, vai para o Maranhão e vai para o estado do Davi Alcolumbre. Ou seja, 2 figurões importantes, o Everton Rocha e o Davi Alcolumbre, de aprovação do nome de Messias. E assim funciona a política brasileira. Eu, particularmente, não gosto do histórico do Jorge Messias por ser um aliado à ala mais radical ali do PT, mas, de novo, essa é uma decisão, é uma opinião meramente pessoal, Bruno Musa, nada contra ele especificamente, mas a sua própria atuação, forma de pensar, visão de mundo, etc., que não condiz com a minha.
Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o campo técnico da coisa. Assim como a indicação, na minha opinião, também não tem nada a ver com o campo técnico, ou a aprovação do Senado também não tem a ver com o campo técnico e tem a ver simplesmente com liberação de emendas, como eu acabei de explicar. 23% direcionada a 2 estados, de 2 pessoas de extrema importância para a aprovação do Jorge Messias. Fala, Piperno. Sobre isso que o Musa citou do passado, né? Então, a Suprema Corte, o STF, ele é claramente inspirado na Suprema Corte americana, né? Na Constituição americana em relação a isso. E aí, então, quando nasce a República, a Suprema Corte do Brasil, o STF, teria, de acordo com o que estava naquela Constituição, 15 ministros. Aí o que o Marechal Deodoro da Fonseca fez? Ele não nomeou os 15. Ele nomeou, acho que 9 e reconduziu 6 que já eram ministros do Supremo, do Império. Então aí totalizou os 15. O tempo passou e tal, e o Floriano Peixoto teve que, né, mudar alguns, mudar 5. Aí o que ele fez? Em 1893, ele indica, então, o médico Cândido Barata Ribeiro, que era o prefeito do Distrito Federal. E naquele tempo, o indicado tomava posse e a tramitação continuava. 10 meses depois, a indicação dele não foi confirmada, ele acabou sendo rejeitado, porque ele não era advogado, ele era médico. Porque havia naquela Constituição um pequeno detalhe. Para o sujeito ser ministro da Suprema Corte, se exigia que ele tivesse notório saber, mas não estava estipulado lá o jurídico. Faltou essa palavrinha mágica. Então passou o médico, foram 2 marechais e virou a casa de Mãe Joana até que essa bagunça parou. Aí o tempo passou, mudou-se a quantidade de ministros e tal. Mas eu acho que o Brasil, e já falei muitas vezes sobre isso aqui, continua mantendo uma prerrogativa que eu acho necessária do presidente da República indicar, mas os presidentes têm feito mau uso disso. Por quê? Porque todos os eleitos, desde a redemocratização, eles indicam alguém que tenha trabalhado com eles. Eu acho isso ruim, até para a reputação da instituição, por melhor que seja o ministro. Mas nem se fosse um Sobral Pinto, quer dizer, trabalhou com o presidente que o indicou, não pode. Eu acho que deveria haver uma regra assim. Todos eles fizeram uso disso e é óbvio que todos esses indicados carregam algum tipo de suspeição.